Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Hoje estaremos estudando Mateus capítulo 16 e também orando aqui pelos nossos amigos, tá certo? Aqueles que participam no canal. Meus amigos, eu peguei uma gripe e ontem não passei muito bem, por isso não gravei, mas que bom que você está aqui hoje conosco e aproveite também para orar por nós, tá certo? Passar essa gripe, que Deus esteja conosco. Jesus ali no capítulo 16 começa a preparar os discípulos para aquilo que viria a acontecer de mais importante para a história da humanidade, a morte dele e a sua ressurreição. Os discípulos inicialmente não entenderam e aquilo foi chocante para eles. É interessante também que a primeira história que vem, no capítulo 16, mostram onde dois grupos que eram rivais, os fariseus e os saduceus, que se uniram para pedir a Jesus um sinal. Eles não queriam um milagre, apenas um prodígio, mas alguma coisa que identificasse a identidade de Cristo. E o interessante é que Jesus disse a eles que o único sinal que eles teriam era o sinal de Jonas. E Jesus já tinha falado sobre isso, se não estou enganado, no capítulo 12, que até a gente já tratou aqui. Porque Jonas ficou na barriga do peixe durante 3 dias e ali depois foi jogado ao mar. Jesus estava preparando as pessoas para a sua ressurreição. Ele já falava isso para os seus discípulos, para aqueles que eram inimigos, para que as pessoas se preparassem, porque esse seria o maior evento. Todos os grandes revolucionários que as pessoas têm carinho, amor, todos eles morreram. Mas a diferença de Jesus é porque ele morreu e ressuscitou. E por intermédio dele a nossa salvação é concedida quando cremos e confiamos em seu poder. Porém também Jesus ali tinha saído de barco com os discípulos e ele começa a falar para os discípulos ter cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos começaram a achar que Jesus estava falando sobre pão. E olha que Jesus tinha feito tantos milagres e eles pensaram que Jesus estava falando de uma coisa tão supérflua, porque a falta do pão Jesus providenciaria. Mas aí Jesus pega e explica a eles que ele estava falando foi sobre as crenças, a forma de pensar dos fariseus. Como eu já tinha dito aqui no canal, o fermento tem o seu lado positivo, como Jesus mostrou, que dá o seu crescimento. Mas entre o povo de Israel, Deuteronômio, Levítico, mostra que o fermento também era sinônimo de pecado. Então, assim como algo grande para Deus, como a nossa fé pode crescer, na mão do inimigo também, uma mentira, uma crença errada pode crescer e atingir até os eleitos de Deus. Por isso que Jesus diz, fiquem atentos ao que os fariseus andam pregando e falando. E agora vem um momento importante, quando Jesus ali pergunta, quem dizem que eu sou? A confissão de Pedro. Então, no verso 13, indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo que é o Filho do Homem? E aí, então, Pedro faz uma confissão de fé muito bonita, no qual ele diz o seguinte, verso 16, respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus diz algo que às vezes cria até polêmica com a falta de entendimento das pessoas, que é o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi a primeira vez que Jesus usou o aspecto da igreja, eclésias, e aí que veio a palavra eclesias, que a origem aí da palavra igreja. E a Pedro, que foi o nome dado por Jesus a Simão, e que é Petro, é o mesmo que rocha. E o interessante é que para o povo de Israel, o termo disso já era fácil de entender, porque nos Salmos, outros textos, Deuteronômio, já simbolizava Deus como uma rocha, aquele que protege, dá firmeza, Salmo 40, Salmo 121, e ali então Jesus estava falando, não é que a igreja seria edificada sobre Pedro. Você vê que logo depois Jesus até repreende a Pedro. Pedro é um ser humano como qualquer um de nós. Alguns até colocam que Pedro foi o primeiro papa, É errado esse pensamento, porque Pedro foi o primeiro líder da igreja, mas Jesus estava falando que sobre edificado seria a igreja, sobre ele. A base da igreja, quando você olha em Coríntios, Paulo fala sobre isso, e a maioria dos livros do Novo Testamento é escrito por Paulo, e várias vezes ele diz que a igreja está edificada sobre Cristo, e é assim que a gente precisa entender. Aqui Jesus estava dizendo que sobre a pedra, sobre a rocha, que é ele, que a igreja é edificada. E o Hades,
que ele fala aqui, né? As portas do inferno não prevalecerão. A gente está até estudando na lição aí de adultos. Esse Hades não é numa concepção grega, não é um deus dos mortos, não é o inferno, mas ele está falando que a morte não prevaleceria, e a morte aqui podemos colocar até a morte eterna. Para aqueles que estão em Cristo, o que está preparado é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí então Jesus agora coloca o aspecto da sua morte, né? Ele começa a preparar os discípulos, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus repreende a Pedro. Pedro, em um momento, confessa a Cristo como Senhor e Salvador, mas agora se deixa levar pela situação do momento. Pedro tinha as suas crenças, né? E uma das crenças ali é porque a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Nenhum romano nem sequer cogitava passar por isso, porque nenhum havia morrido. E entre os judeus, todos eles evitavam passar por um momento tão constrangedor. E Pedro achou que Jesus, ao falar isso, estava exagerando, estava errando. E ali Jesus deixou claro que todos nós podemos ser bênção, mas se a gente não vigiar, em algum momento pode ser usado pelo inimigo. Ao Jesus repreender a Pedro, ele estava mostrando de que ele tinha uma missão, e o sofrimento para o ser humano sempre parece ser algo ruim, mas é no sofrimento que a gente aprende, e no sofrimento Deus nos dá a lição. Cristo sofreu pelos nossos pecados, sofreu para nos conceder a vida eterna, e a Bíblia ainda chega a dizer em Isaías que o castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz. Que possamos confiar no poder de Deus e aceitar a sua mão sobre nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, que alegria está em Tua presença. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Obrigado pelos nossos amigos que têm participado do canal. Que eles possam cada vez mais aprender sobre Ti por meio aqui deste canal. Que o Senhor também abençoe, Pai, ao irmão João e sua família, que sua mãe veio a falecer. Que o Senhor também continue cuidando da Thaisa, seu esposo e o filhinho. Cuide também da Raíssa, Senhor, que está em São Paulo com seu esposo e o filho. Cuide também do irmão Josivan, ele que intercede pelo Ramon. Recebemos, Senhor, a notícia que o Fabrício voltou agora para o hospital, está indo para a capital, correndo atrás de tratamento, porque precisará novamente fazer cirurgia, ver o que é que tem no corpo. Então, Senhor, descobre o que é, ajuda esse jovem, Senhor, a se livrar do laço do inimigo e poder recuperar sua saúde. Dê à família também a certeza da vitória ao teu lado. Abençoe a Vanusa, a Toinha também. Abençoe, Senhor, a Gleice aqui do nosso distrito, a Márcia e o Berk. Também, Senhor, a irmã Conceição e a sua irmã Terezinha, que está fazendo tratamento contra o câncer. Que a tua mão esteja sobre ela. A Aninha também, Senhor, do São José. Cuide da irmã Aldenora, ajudando a se firmar na fé. A irmã Antônia, da Pedreira, e seu neto Davi. Ajude também, Senhor, a irmã Valdinéia, a irmã da Meire, que está fazendo um tratamento contra o câncer. Que o Senhor cuide dela, da sua família. Tudo isso nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas no mérito de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Um abraço. Tchau, tchau.